10h46, nós estamos de volta com o Manhã Bandeirantes e agora vamos conversar com o vereador Gilberto Nascimento. Ele é autor de uma proposta que busca criar as ruas 24 horas em São Paulo. É para manter o movimento acontecendo em todas as horas do dia, inclusive em finais de semana, em feriados e começando pelo centro da capital paulista. Vereador, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo ótimo, graças a Deus. Obrigado pela oportunidade de passar e participar aqui no programa Manhã Bandeirantes com o Sabino e o Vitor. Bom dia, vereador. Como é que é essa sua proposta de ruas 24 horas? Serve para tudo? Comércio, restaurantes, empórios, tudo? Exatamente, a ideia é servir e atender a todos. Hoje a gente tem uma necessidade, a gente vê isso crescendo no mundo inteiro, na questão do turismo, o quanto ele gira em termos de economia, aquecendo o comércio, a curiosidade das pessoas. E a gente sabe que a cidade de São Paulo, que é a maior cidade da América Latina, ela tem sim esse apelo das pessoas sempre virem para cá. A gente se orgulha tanto de dizer, quando vem alguém de fora e fala, olha, se você quiser comer um pastel 3 horas da manhã, a gente sabe onde buscar. A gente quer comer um pernil, vai lá no Pernil do Estadão, por exemplo, na madrugada. Por que não a gente ter polos assim em algumas regiões, em alguns bairros, para que a gente possa, sim, fomentar esse comércio, fomentar o turismo na nossa cidade de São Paulo, como a gente vê acontecendo no mundo, como a gente vê acontecendo, por exemplo, na cidade de Curitiba e em tantos outros lugares. Começando, vereador, por ruas do centro, já tem o ponto primeiro que o senhor gostaria? Isso, na verdade, assim, a gente já fez um levantamento em algumas regiões específicas, mas como simbolismo ali na região do Vale do Anhangabaú, já que foi passado para a iniciativa privada, tem toda uma relação já com a questão da prefeitura, você tem a própria questão de que no Vale do Anhangabaú você não tem uma área residencial próxima, porque nesse projeto uma das preocupações fundamentais que a gente tem é, claro, com a convivência de todos na cidade de São Paulo. Não é a ideia de trazer uma situação e criar um problema para outros. Tudo que a gente pensa aqui na Câmara Municipal, junto com os demais vereadores, é para a gente ajustar e melhorar o dia a dia do cidadão. Essa é a visão que a gente tem. Então, é fundamental que a gente tenha também essa preocupação com a questão do silêncio, porque quando a gente fala em alguma coisa 24 horas, a principal preocupação das pessoas é, poxa, eu não vou dormir. Vai ter bagunça na porta da minha casa. E a gente tem, sim, toda uma especificação nesse projeto de lei para que a gente possa respeitar tanto a legislação fiscal, a legislação trabalhista, claro, mas principalmente o controle de emissão de sons e ruídos urbanos. Vereador, e a questão do policiamento, hein? Está prevista também na lei? Sim, tá previsto na lei que em todos esses pontos, né, que a GCM, a nossa Guarda Metropolitana, ela vai ficar aí nas 24 horas para garantir a segurança dos cidadãos e dos lojistas. Então, é uma forma de fomentar as regiões. Eu não sei se vocês sabem, mas por curiosidade, por exemplo, a região na cidade de São Paulo que mais tem portugueses é na Vila Maria. Então, por que não a gente buscar na Vila Maria, por exemplo, e tentar levar o que hoje nós temos na Liberdade, por exemplo, com a cultura oriental, mas a gente levar, por exemplo, para a Vila Maria, ou levar para uma outra região, assim como tem em Santana, ali na região que eu moro, a gente tem uma rua somente de comércio que você não tem gente morando ali. Então, por que não a gente aproveitar um ponto como esse e criar ali um comércio 24 horas? Claro que a gente sabe que uma das principais preocupações, além da questão da sonorização, do ruído, é a questão da segurança. Hoje a gente tem avançado muito com a tecnologia, a gente tem visto aí o programa da prefeitura, identificando muita gente, ajudando nessa questão da segurança pública. Então, sim, colocar um ponto da GCM, mas também usando a tecnologia, a gente pode ir diminuindo muito essa questão da insegurança, essa sensação de segurança. E aí a gente pode falar também de iluminação, que é fundamental para pontos como esse. Quanto mais vida a gente der para algum espaço, mais chances a gente tem de se tornar ele mais seguro. O centro seria realmente muito simbólico, né? Começar por ali e dar essa vida noturna que já está voltando a acontecer aos poucos, com muitos estabelecimentos voltando à região central da cidade de São Paulo, mas o senhor disse que já estudou também outros cantos da cidade. Quais outros teriam como uma medida importante as suas 24 horas?
Bom, na verdade, a grande maioria dos bairros, a gente pode pegar e aqueles que já têm uma vida noturna, mas não 24 horas, esses com certeza têm um apelo e já têm um reconhecimento da população, porque já os frequentam. Mas pensando também nas áreas comerciais, a gente tem sim a região, por exemplo, da 25 de março, a gente tem regiões no Brás, como eu falei, a gente tem regiões em Santana, a gente tem regiões na Lapa, na Penha, por exemplo, que tem comércios muito fortes. Então não estou pensando somente na vida noturna, porque quando a gente fala é importante lembrar das pessoas que não é só o restaurante, mas sim o comércio, né? Outros tipos de negócios que podem estar funcionando ali 24 horas. Então nós iniciamos alguns estudos, todos esses estudos a gente está acompanhando junto com a estrutura da prefeitura e das prefeituras regionais, a questão do raio de distância para ver onde nós temos, nesses pontos específicos, áreas residenciais, para que não venha a gente a incorrer no erro de instituir uma rua especificamente e a gente ter o problema de ruído. Então, uma das nossas maiores preocupações é, sim, trazer essa questão para a cidade de São Paulo, oferecer isso à nossa população em termos de turismo, em termos de negócios, em termos de fomento, mas não atrapalhar a vida do cidadão que trabalha ali no seu horário tradicional, convencional, mas que precisa do silêncio, obviamente, para descansar. Vereador, em que pé está esse projeto dentro da Câmara? Porque está tramitando desde 2021, parece que agora avançou. O que falta? Exato. Está desde 2021, eu acabei sendo secretário de Estado por um período, então ele ficou suspenso, porque eu não estava aqui na Câmara, volto para a minha reeleição e começo a retomar ele. Ele já passou na Comissão de Constituição e Justiça e nós já aprovamos em primeira votação. Então ele, de uma maneira simplista, nós já o aprovamos. Esse é o momento de audiências públicas e também corrigir os projetos, por isso que eu falei que nós estamos ainda fazendo alguns levantamentos de regiões, porque é para a segunda votação, que aí sim o texto definitivo, que a gente vem com todas as correções necessárias. A gente está nesse período de falar e ouvir a população nas regiões, com a questão das audiências públicas, tanto locais quanto aqui na Câmara Municipal, para ir ajustando esse projeto e aprovar para uma segunda votação. O governo, né, o prefeito Ricardo Nunes, o governo, ele tem sim essa ideia de aumentar o turismo, aumentar o fomento dos negócios da cidade de São Paulo, então a gente tem uma sinalização muito positiva que, em aprovando na Câmara Municipal, ele será sancionado e poderá virar uma realidade para a gente transformar e trazer mais as pessoas para se divertirem e conviverem pacificamente e ordeiramente na cidade de São Paulo, não importa o horário. Essa proposta é autorizativa. Tem algum tipo de incentivo para o comércio abrir 24 horas? Olha, ele não prevê, exatamente por ser autorizativo, e é nesse segundo momento da segunda votação que a gente está trazendo as necessidades também da Prefeitura. E é isso que a gente está buscando junto à Secretaria da Fazenda. Embora a Secretaria da Fazenda tenha muito receio de liberar suas receitas, né? Então, quando a gente pensa em incentivo, a Secretaria da Fazenda tem essa dificuldade de falar, eu não posso abrir mão de receita. Porém, é isso que a gente está apresentando, esses estudos, e aí falando com os comércios em cada região, como eu falei, ali na Lapa, no Bom Retiro, eu não tinha citado, estou citando agora, mas em Santana, também na 25 de março, para que a gente possa apresentar esse estudo nessa segunda votação, nas audiências públicas, e fechar esse tema também com a Prefeitura de São Paulo, principalmente com a Secretaria da Fazenda. Então a ideia é que sim, os comerciantes que operem dentro dessas suas 24 horas terão algum tipo de isenção, benefício ou apoio? Exatamente. O apoio, com certeza, estamos buscando agora e construindo essa justificativa de isenção e de benefício, né, em troca de mostrar para a Prefeitura que ela não vai abrir mão de receita se ela der um incentivo, porque para equilibrar essa balança, o giro comercial desse comércio, ele vai... Vereador? Acho que nós perdemos contato com o vereador Gilberto Nascimento, que é o autor dessa proposta que cria as ruas 24 horas. Conseguiu passar o recado, né, Sabina? Uma proposta que desde 2021 estava um pouco esquecida dentro da Câmara Municipal, agora voltou a tramitar, já aprovada em comissões, aprovada em primeira votação
Agora os últimos ajustes para que seja votada também em segunda. Vereador, o senhor já está negociando para quando que deve votar em segunda e definitiva a votação esse projeto? Bom, a gente está pensando em fazer isso somente em agosto, porque eu tenho os prazos das audiências públicas. Como não é uma questão pontual e específica, claro que a gente cita aqui no início a questão do Vale do Anhangabaú, mas para a gente fazer um negócio justo na cidade toda, é óbvio que a gente ouça pelo menos grande parte dos polos comerciais que a gente tem na cidade. Então, por isso, dá um pouco dessa demora para a segunda votação, exatamente para organizar todas essas audiências públicas locais. Vereador Gilberto Nascimento, do PL, aqui em São Paulo, muito obrigado pela participação aqui conosco no Manhã Bandeirantes. Um abraço. Obrigado pela oportunidade e continuo à disposição.